Vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu ver como é que é. Já tá gravando, né? Pronto. Tá gravando. Pronto, então vamos lá. Eu vou apresentar a tela inteira, ó, a janela, e aí eu vou lá na janela do YouTube. Vocês estão vendo o YouTube? Não, Estamos, tá na tela já, o teu YouTube. do YouTube. Também não? Ainda não sai a voz, né? Não. Ainda não. A tua voz começa em que momento do vídeo? Porque a gente pode estar sendo... Já tá Já saindo. era para estar rolando, né? É, não tá rolando. Pode ser alguma permissão de navegador, será? Tudo bem, eu vou. Tá bem baixinho, talvez o som do sistema. É, tá dizendo que tá bem baixinho aqui a pessoa. Eu vou colocar bem alto, então. Assim não der, não tem problema. Eu Coloca aí posso. bem alto no teu, para ver se é isso. Não. Ainda não. É, então não sei. Eu acho que pra gente não. Faz uma audiodescrição aí pra gente. Eu vou fazer então, gente, porque realmente tem que ver qual vai ser o mistério. O som do teu computador não tá baixo, não, né? Ok, no máximo já. Já. Então tá. Então acho que é alguma bronca mesmo. É, porque agora na hora é fogo pra ver. Mas aí dá pra, tipo, tu falar mais ou menos o que tem no vídeo, explicar, Isso, tipo, o que a gente tá vendo, e depois tu pode botar o link lá no Edu Quadrinhos e a gente vê. É, nós vamos, inclusive, postar depois o seu vídeo lá nas redes do Edu Quadrinhos, tá? Tá certo. Pronto. Então eu vou mostrar aqui, já que não tá passando. Deixa eu só voltar aqui. Tá, vocês estão no PowerPoint, né? Então, consegue ver? Agora parou de compartilhar, mas estava compartilhado tua tela do Apresentar a YouTube. tela inteira, Windows. Tá, eu vou voltar então para aqui para a apresentação. Vocês conseguem ver a apresentação? Ainda não, mas dá para ver sua tela. Que estranho. Ele diz compartilhar tela ou compartilhar janela. Tá. É, a janela ele vai pedir para você escolher qual. Ai, pronto, já voltou. Pois é, aí tem aqui umas opções de. Não tem nenhuma opção de som. Mas eu vou passar aqui para vocês verem. Eu vou também abaixar o som do computador e vou falar o que é. Pronto, vocês não estão ouvindo nada, né? Não. Mas Tá. você parou de Mas compartilhar. as imagens vão. É bom que vocês tentem interpretar com as imagens, a gente já faz uma dinâmica aqui. Uhum. Ok. Mas você não está compartilhando tua tela, você está ligada nisso, né? Não, eu achava que estava compartilhando. Não, não está não. Jesus. Entra aí no compartilhamento de novo. E agora? Agora sim. Só não está no modo apresentação. Pronto. Agora. Ótimo. Pronto. Aqui eu falo que nos dias de hoje tem muitas informações sobre ciência e às vezes a gente não sabe como proceder em algumas situações. Então a gente precisava ficar atento para não cometer erros, né, que poderiam comprometer a nossa vida.
Pronto. Pronto. Mas basicamente assim, o vídeo era um vídeo que a gente fez aqui na... Conseguem ouvir, né? Me ouvir? Sim, estamos te Pronto. ouvindo. Desculpa ficar perguntando, mas é porque eu não consigo ver ninguém, aí eu fico aqui no vácuo. Não se Mas preocupa, vocês não. estão aí, eu sei. Pronto, Então, aquele vídeo, basicamente, eu falo que, como eu sou designer de comunicação, eu sempre me preocupei em comunicar temas complexos, que é da natureza do design de comunicação, e como investigadora em educação agora, eu procuro entender como as histórias em quadrinhos podem ser útil nessa missão, que também está relacionada com a comunicação de ciência e a educação em ciência, né? Então, aquela coisinha de interagir com os quadrinhos é porque a ideia é fazer uma história em quadrinhos interativa, que, na verdade, meu projeto não é... Eu não estou desenvolvendo um gênero, uma tirinha ou uma revista de banda desenhada, porque às vezes eu falo banda desenhada, uma revista de história em quadrinhos. Eu estou fazendo um recurso didático que é inspirado numa história em quadrinhos, e vocês vão ver mais para frente os elementos de histórias em quadrinhos que eu estou utilizando. Então, como eu falei, essa é uma investigação e desenvolvimento, né? Então, esse objeto de estudo visa a comunicação de ciência, que está relacionada com a disseminação de informação científica fundamentada, e a educação em ciência, que tem a ver com a reflexão e mudança de comportamentos. Os conteúdos científicos dessa história em quadrinhos, desse recurso, tem integração com o currículo do estudo do meio. Aqui em Portugal, o estudo do meio é um currículo como se fosse do primeiro ano, dos primeiros anos do ensino fundamental, que aqui chama ensino básico, e aí é onde as crianças começam a aprender sobre questões sociocientíficas, eles começam a aprender sobre ciências nesse currículo de estudo do meio, e também estamos utilizando as aprendizagens do currículo do português. Para além disso, os objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com saúde e bem-estar. Então, as pesquisas aqui do centro, a gente está sempre envolvendo objetivos de desenvolvimento sustentável. E, por fim, o contexto de investigação é o contexto de educação não formal. Então, não estou trabalhando em escolas formais, eu estou trabalhando no Centro de Ciência Viva, que é um espaço experimental de aprendizagem das ciências. Então, como que a gente está no grupo de pesquisa, eu trouxe minhas questões, meus objetivos, vou falar rapidamente, né, que essa é a parte mais maçante. Mas a questão de investigação é como comunicar a ciência a crianças utilizando história em quadrinhos de modo a gerar aprendizagem. O nosso objetivo geral, então, é desenvolver um recurso didático interativo, inspirado em história em quadrinhos, com conteúdos científicos a ser utilizado em contexto não formal de educação, através de atividades com as crianças. Então, assim, primeiro a gente fez esse primeiro objetivo, né, de compreender como as características das HQs podem ser utilizadas para a comunicação de conteúdos científicos, então, relação texto-imagem, a questão da sequência para passar a informação completa, as metáforas, e também quais competências podem ser desenvolvidas neste processo, que alinhada com a sequência didática que desenvolvemos. Depois, o objetivo de desenvolver, conceber, implementar e avaliar o impacto do recurso didático interativo, com base nessas atividades implementadas em contexto não formal de educação. Então, neste momento, eu estou nessa fase de desenvolver, ao mesmo tempo que eu estou implementando as atividades e recolhendo os feedbacks e construindo protótipos. Mais para frente eu vou mostrar que a abordagem que eu estou utilizando é o design thinking, né? Que tem essa questão de estar sempre testando com protótipos para perceber o que deve melhorar, o que deve, enfim, mudar. E, por fim, o resultado da minha pesquisa é uma espécie de guia com recomendações de como integrar as HQs na comunicação e educação e ciência. Então, é focada nesses aspectos, assim. E sempre co-criando, né? Eu não trabalho sozinha, eu sou da área de design, estou investigando no doutorado em educação, mas já conversei com outras pessoas da educação, pesquisadores da saúde e outras pessoas da comunicação. Então, sempre junto com outros especialistas. Então, assim, há várias formas de comunicar ciência, apresentação dos imposters, congressos, espaços de ciência viva, que são museus de ciência, contação de histórias e science comics, né, que é um termo que surgiu, não sei se surgiu em 2009, mas em 2009 bem recente, assim, considerando... Eu não pesquiso, assim, eu não comecei trabalhando com histórias em quadrinhos na educação. Comecei logo a trabalhar com histórias em quadrinhos, logo com Science Comics. Então,
Muita coisa que eu sei é porque eu venho estudando Science Comics, que é um termo criado por Tatalovitch, que fala assim, que é sobre as histórias em quadrinhos, as HQs, que tem como principal objetivo comunicar a ciência ou educar o leitor sobre um tema científico, sobre um tema não ficcional. Então, são histórias reais, científicas, contado de forma de histórias em quadrinhos, com narrativa, com enredo, com tudo. E o potencial dos Science Comics é justamente mapear esses conceitos abstratos, né, científicos, que são complexos, e que associá-los com objetos do cotidiano, com experiências do cotidiano, de maneira que o público leigo possa associar, né, essas informações de uma maneira mais pessoal, consiga se envolver e entender porque faz parte do dia a dia, porque eles conseguem perceber de alguma forma, relacionar com o cotidiano, né? E aqui é um exemplo que eu sempre coloco, por exemplo, uma tirinha científica, que é justamente uma célula normal, e depois tem muitas a questão das metáforas, como eu falei, né? Uma célula normal entre uma célula cancerígena, que é na figura de um ladrão que desalarma, que desliga o alarme, e depois chega o policial, que é glóbulos brancos, e as células de defesa, e ativa o alarme, que tem a ver com o sistema imunológico. Então, essas analogias do policial, do ladrão, do policial que defende, enfim, essas coisas também para as pessoas associar com o dia a dia. Além dessa relação de texto e imagem, que é bem interessante nos quadrinhos científicos, que o sentido ele é realmente passado com essa combinação. Então, nem só imagem, nem só texto, mas a combinação dos dois para passar o sentido, para passar a informação científica, e especificamente nos Science Comics, eu sei que existe quadrinhos só de linguagem pictórica, enfim, só de imagens, mas, assim, nos quadrinhos científicos é interessante utilizar as linguagens, né, de maneira ao nosso favor. Então, linguagem pictórica, que são os desenhos, a linguagem esquemática, que a gente vê muitos esquemas, né, também, e a linguagem verbal. E pronto, eu não uso muito o Eisner, mas só para contextualizar, né? Ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, que quando a gente está lendo textos normais de histórias, de livros, a gente automaticamente, né, o nosso cérebro traduz as palavras em imagens mentais, né? E os quadrinhos, eles aceleram esse processo já oferecendo as imagens. Então, para a comunicação de conceitos complexos, isso é interessante, né? Facilmente a gente consegue perceber com a ajuda das imagens também, para além do texto em si. E pronto, na Covid-19 também agora teve muitos quadrinhos e muitas tirinhas, na verdade, sobre saúde, né, para tentar explicar as situações, para orientar, o que é bem interessante. E outra coisa que eu acho interessante dos quadrinhos, que, por exemplo, a gente não consegue ver quando a gente está trabalhando com animações, é que os estudantes, né, os alunos, eles podem guiar seu próprio ritmo de aprendizagem. Então, eles podem voltar atrás, pode demorar mais tempo em alguns quadrinhos específicos, em alguma sequência específica, pode conectar, enfim, podem trabalhar da sua maneira, guiar seu próprio ritmo num processo de aprendizagem, que é bem interessante também. E essa é a nossa conclusão, finalmente, que os quadrinhos científicos, os Science Comics especificamente, eles têm o potencial de explicar temas e conceitos complexos que possuem detalhes específicos e de difícil visualização. E aqui, pronto, eu também vou falar um pouquinho durante essa apresentação sobre a educação não formal, que é o contexto de aprendizagem onde eu estou trabalhando. Aqui é a Fábrica Centro de Ciência Viva, e eu estou trabalhando exatamente nessa sala. Sábado passado também já tivemos uma atividade, né? E pronto. E é justamente nesse espaço de cocriação das crianças que estão trabalhando com as histórias em quadrinhos. Agora eu vou falar um pouquinho porque estamos envolvidas nesse projeto. Né? A gente está trabalhando com alunos do ensino fundamental porque é justamente nessa fase, e isso são coisas que a gente retiramos essas informações conversando com logo na primeira fase do projeto, né, que a gente fez um focus groups com especialistas e trabalhamos com pedagogos, com comunicadores de ciência, enfim, com vários profissionais, e discutimos muito sobre essa questão dos alunos do ensino fundamental, né, que eles têm dificuldades para compreender conceitos científicos abstratos, eles estão numa fase que depende muito do real, do verificável, do visível, por isso que é interessante ter que experimentar, ter que pegar
ter que ver, né, ter que visualizar. E, para além disso, é uma fase que a gente quer trabalhar com crianças nessa fase para desenvolver cidadãos conscientes. E é nessa fase que eles estão começando a desenvolver certas questões mais complexas, né, de pensamento crítico e outras competências. Então, é importante desenvolver cidadãos críticos que possam tomar decisões informadas sobre questões científicas, né? Eu trabalho muito com o conceito de literacia científica também, que tem muito a ver com entender a ciência, ter interesse na ciência, saber encontrar e avaliar as informações e tomar decisões fundamentadas. Então, em resumo, tem um pouco a ver com isso. E agora, como estamos fazendo esse projeto, vou falar bem rapidamente. Como eu falei, a abordagem é do design thinking. Então, a gente está construindo protótipos de histórias em quadrinhos, de recursos didáticos inspirados em histórias em quadrinhos, ao mesmo tempo que a gente vai investigando. Então, a gente associa com a pesquisa qualitativa. Por exemplo, na primeira fase, a gente queria entender a problemática da comunicação de conceitos complexos para crianças com quadrinhos. Então, analisamos outros quadrinhos científicos, e na parte da pesquisa qualitativa fizemos a revisão da literatura, também fizemos entrevistas de grupo focal, e sempre no pensamento divergente e convergente, que o processo do design, a abordagem do design sempre é nesse processo de divergir e convergir. Depois, na interpretação, a gente criou um instrumento de desenvolver, a gente criou um instrumento de análise de histórias em quadrinhos, e depois criamos outro instrumento para desenvolver os protótipos, né? Então, são uma espécie de frameworks do que deveria ter nesses protótipos, que aqui eu não sei se é aqui em Portugal ou se é no pessoal da educação, porque eu sou do design, tem instrumento de análise, instrumento de desenvolvimento, instrumento de tudo, né? Então, a gente criou também instrumento para desenvolver, instrumento para analisar. E na parte da ideação, é a parte onde a gente criou várias ideias de protótipos, né, de quadrinhos, que eu vou mostrar agora. E agora é a fase da experimentação, onde eu estou agora, que a gente está testando esses protótipos. Então, ver o que funciona, ver o que não funciona. Em resumo, é isso. Eu sei que poderíamos discutir muito mais, mas... E depois, se vocês quiserem perguntar também, a gente vai explorando mais essa etapa da metodologia. Então, enfim, em resumo, foi isso. A gente trabalhou, como eu falei, com revisões de literatura, com entrevistas de focus groups. Eu vou falar um pouquinho mais do focus groups já. E fizemos essa análise de outras science comics. Eu criei um instrumento de análise de science comics. Então, coisas que, tipo um checklist, coisas que a história em quadrinho científica deveria ter. Essa parte já foi. Esses foram os perfis de participantes do grupo focal, que foi realizado na primeira fase. Essa etapa já tenho resultados. Eu vou comentar aqui algumas coisas bem rapidamente dos resultados dessa primeira fase. Uma coisa que eu achei bem interessante, que saiu do grupo focal, saiu muita coisa, mas uma coisa que eu gostei muito foi que a questão dos cartoons, das tirinhas científicas, elas não têm objetivo de ser visualmente bonita ou impactante. A HQ, a tirinha, o cartoon, ela não pode passar informação científica errada. Então, já me contaram também nas entrevistas que eu fiz de grupo focal, pessoas cientistas, né, falando que os ilustradores queriam fazer uma coisa impactante e bonita, mas que não representava a realidade. E isso aconteceu comigo. Eu fiz esse cartoon num projeto na universidade e numa equipe multidisciplinar, enfim. E aí uma pessoa do grupo queria que eu fizesse, era para representar esses animais marinhos que ficam aqui nessa plataforma continental. E uma das pessoas do grupo achava que eu tinha que fazer a terra muito íngreme, né? Muito... E aí a cientista falou assim, não, assim tá interessante, porque se ela fizer muito íngreme, vai parecer a planície abissal, não vai parecer a plataforma continental. Então, prestar atenção nesses detalhes para não passar informação científica errada, que o principal dos Science Comics, né, é justamente informar e passar a informação correta. Pronto, isso aqui foram outras coisas que eu também conversamos, né? E coisas que eu já coloquei de relação texto-imagem, algo que a gente sempre trabalha, ter atenção a essas coisas, informações sequenciais para fazer sentido, e relacionar aspectos da ciência e da educação para a saúde, EPS, Educação para a Saúde,
com o cotidiano. Então, são coisas que eu fui marcando como check para tentar aplicar no meu projeto. E, por fim, nessa primeira fase, eu trabalhei com contexto... Eu também terei conclusões sobre o contexto não formal de educação, né? Aprendizagem não formal. E o que é bem interessante é que a aprendizagem intencional, ela é fundamentada no currículo escolar, mas ela não tem a rigidez da escola formal, não tem a obrigatoriedade de ensinar todo o currículo. É um espaço, ambiente de aprendizagem não formal, é um ambiente mais interativo, é um ambiente interessante para a simulação dos conceitos científicos, e as estratégias de ensino são baseadas em perguntas, em exploração, experimentação e adaptação consoante o público-alvo. Porque, por exemplo, em centros de ciência viva, são espaços que vai toda a família, como se fosse um museu, assim. É aberto a toda a família, vai crianças desde os 4 anos, misturadas com crianças de 8 anos, e é bem interessante, assim, esse processo. Depois a gente fez análise de conteúdo para interpretar toda essa informação, essas entrevistas que eu falei, criei o tal framework para desenvolver Science Comics, né, que é esse é como se fosse um beta do que eu vou entregar no fim da tese. E aqui também começar a falar, já estou falando da ideação, né, de como eu cheguei no recurso que vou mostrar já para vocês. No design, a gente faz muito painéis semânticos, né, para ter ideias, para se inspirar. Eu sabia que ia ser uma história em quadrinhos, mas ia ser uma espécie de... Eu queria que tivesse essa interatividade para a criança interagir com a história e poder, à medida que ela muda as situações, muda o fim, muda as consequências da história. E eu falava isso no vídeo, que não saiu o som, mas depois vocês veem direitinho. E pronto. E depois, futuramente, a gente pensa em fazer uma exposição interativa. Há várias exposições de HQ, por exemplo, nessa primeira foto aqui é no Centro de Ciência Viva aqui de Portugal, essa aqui de baixo eu não sei onde é que eu peguei essa foto da Turma da Mônica, e aqui à direita, lá no espaço de Ciência Viva, onde eu estou trabalhando agora, no meu projeto, e eles têm esse negócio aí, que parece que é a tabela periódica, e eu tive um insight da gente fazer esses quadradinhos e fazer um HQ, uma tirinha, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas que se você gira o quadrado, o cubo, né, no caso, muda a cena, muda o contexto e as crianças vão construindo a história, mas é uma coisa que está bem aberto, só para mostrar as ideias. E ainda nesse processo de ideação, participei de eventos de comunicação de ciência. Aqui é um evento chamado Noite Europeia dos Investigadores, que é lá no Centro de Ciência Viva, também do meu projeto, onde eu estou aplicando. E trabalhei com essa história em quadrinhos, que é da Flávia Wink e da Benê, da quadrinista pernambucana, Benê Oliveira, né? E eu falei com a Flávia, pedi autorização e fiz um protótipo usando a história em quadrinhos dela do que eu queria fazer, que é como se fosse um quebra-cabeça de quadrinhos, onde as crianças iriam completando, elas tinham que ler os quadradinhos e montar a história, né? E pronto. E aqui são processos de ideação, fizemos muito brainwriting, que é o brainstorm escrito. Aqui também protótipos, fizemos muitos protótipos de baixa fidelidade. Aqui é um exemplo de um protótipo de baixa fidelidade para testar a história. E aqui já é o primeiro protótipo de um pouquinho mais fiel, que é uma história sobre higiene. Eu fiz uma coleção, são 3 livrinhos, digamos assim, e cada um tem um tema de saúde diferente. Esse aí é sobre higiene, interação com o ambiente. O segundo, que estamos trabalhando agora, é alimentação, exercícios físicos alimentação, exercícios físicos e obesidade infantil. E o terceiro vai ser sobre acidentes e ambiente hospitalar. Esses 3 temas foram alinhados com conversas com pesquisadores da saúde, de ciências da saúde. Então, conversamos sobre as questões que as crianças no ensino fundamental deveriam saber sobre saúde e alinhamos que seriam essas 3 temáticas, não foram da minha cabeça. Pronto, aqui mostra um pouquinho da atividade e o que é que está fazendo agora, exatamente agora, eu já estou bem no fim, no penúltimo slide, para a gente conversar mais. Mas aqui é exatamente o modelo que eu estou aplicando. A gente está fazendo atividades em contexto não formal,
São atividades com um grupo de crianças, são 12 crianças, e aí sempre são os monitores do Centro de Ciências que aplicam. Não sou eu sou observadora não participante. Depois a gente está gravando essas atividades com câmeras, fazemos as entrevistas de grupo com as crianças, e a entrevista semi-estruturada com as monitoras que estão aplicando a atividade. Essa informação, a gente faz o procedimento de análise de conteúdo para criar um novo protótipo. Então, isso acontece 3 vezes. São 3 ciclos de testes, e eu estou agora no segundo. Pronto, isso aí é só para vocês visualizarem o ambiente de pesquisa. Nesse momento, as crianças estavam apresentando a historinha que eles montaram, utilizando os quadradinhos, que eu vou até mostrar aqui depois. E essa é a segunda história em quadrinhos que eu falei. O segundo quadrinho, que é sobre alimentação e obesidade, questões de respeitar, as pessoas são diferentes, enfim, tem todas as questões éticas também envolvidas. E nessa versão, a gente testou em as crianças terminarem a história. Então, elas leem, interpretam. Esses quadradinhos aí de cima, eles são com velcro, que eles precisam montar num template, e depois eles construíram o fim da história, e, enfim, escreveram, eu dei os cartãozinhos, e foi assim. Pronto, é isso, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. E essa é onde está a minha pesquisa, no momento. E a gente pode conversar um pouquinho mais sobre se não ficou alguma coisa clara. Muito Aí, legal. pronto. Aí é isso. Nesse momento, os primeiros resultados, assim, eu não consegui sistematizar todos aqui. Só os primeiros da primeira fase, né? Mas eu já tenho algumas coisas, assim, que eu poderia compartilhar. Mas eu tenho aqui também, não sei se quiserem ver, não dá para ver. Mas, enfim, o formato, ele é um recurso didático, tipo um quebra-cabeça mesmo, né? Com as pecinhas e tudo. Então, enfim, tem várias coisas que eu já estou... Eu tô nesse momento fervilhando de coisas, não consigo nem sistematizar realmente aqui as coisas. Mas, assim, é muito interessante ver as crianças interagindo com a história, porque a gente quer depois fazer uma publicação mesmo, a gente quer publicar os quadrinhos, né? E vai ter a participação delas. Eu vou olhar depois o trabalho que elas fizeram e vou ver se eu consigo colocar também informações delas, assim. É isso. Massa. Parabéns. Posso fazer um comentáriozinho? Pode. Ah, tá. Marina, parabéns pela pesquisa, achei muito massa toda a estrutura e a organização que tu fez. Isso que tu acabou de falar, na verdade, foi a parte que eu achei mais palavras que não são palavrão, não sei, mais incríveis. Essa questão da participação das crianças e interação delas, a construção, a forma como elas percebem, né, de construir parte da história a partir de determinado ponto e tal. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, tu já tá na segunda rodada de experiência, né? Tipo, mais ou menos como é essa voz delas na história, sabe? Porque tu mostrou que existe também um template e, tipo, esse formato de quadros pode, sei lá, guiar algum tipo de linha de história, sabe? Ou não, porque tem os quadros que são mais horizontais, outros mais quadrados mesmo. Tipo, como isso influencia esse processo de história que elas podem criar, como é a voz delas nesse processo, assim, que tu percebeu até o momento? Olha, para ser bem sincera contigo, eu não consegui nem ver o trabalho de todos, porque o que acontece? Eu sou pesquisadora não observante, não participante. E aí eu não fico nas mesas vendo os trabalhos. Quem fica são as monitoras. Mas aí tem uma câmera de cima da mesa filmando os trabalhos, que é quando depois eu consigo escutar perfeitamente e ver perfeitamente o trabalho delas. Mas, por coincidência, eu tirei foto de um trabalho final de uma aluna, porque ela queria levar para casa, e não era para ela levar para casa no sábado passado, porque sábado que vem a gente vai apresentar. Então, assim, claro que assim, não tem, digamos assim,
Criança faz um trabalho muito engraçado, é muito simples, mas e ficam umas ideias bem interessantes, assim, não foi muito... Esse primeiro trabalho, assim, não teve um final impactante, assim, etc., mas foi interessante ver o que ela interpretou das imagens, né? Ela basicamente finalizou a história de uma forma muito simples, essa criança, mas pelo menos tem o trabalho dela, e ela estava tão orgulhosa que ela quis levar o negócio para casa. Ela queria levar para casa, porque tinha o desenho dela e tinha o texto dela, e não era só os meus desenhos e meu texto. E sobre esse negócio que tu falasse do mais horizontal e mais vertical, o que acontece? Na parte que elas terminam as histórias, os quadradinhos são só quadradinhos mesmo. São só, não são retângulos, são só quadrados. E eu não sei se eu fiz certo, eu fiz errado. Poderia colocar páginas em branco, não sei. Mas eu coloquei quadradinhos em branco para elas terminarem. E elas não, só criam através daí. Desse template branco é só isso. Já tem os quadradinhos e tudo. E é isso. Então, deu para entender? Deu. Eu Mais ou pensei que tu... menos. Deu, assim, é que eu pensei que talvez... É porque, assim, na verdade, como quando tu estava apresentando os templates, eu vi que tinha alguns horizontais, eu pensei que tu poderia ter feito, sei lá, versões de diferentes possibilidades de final, sabe? Não que eu esteja, sei lá, dizendo juízo de valor sobre como tu fez ou como deveria ter feito. Era só o que eu estava imaginando em relação a isso. Mas aí, como tu fez um padrão neutro, aí dá no mesmo, né? Essa ideia de variação de várias possibilidades que elas podem construir. Mas eu podia ter dado várias opções mesmo. Podia. Não, mas tu deu. Então é isso, tu deu. Sendo que no formato que eu não estava conseguindo entender, entendeu? Entendi. Os formatos mais assim e tal, realmente foi eu que fiz, né? A parte que eu fiz. A parte que elas tinham que completar realmente era tudo quadradinho mesmo. E pronto. Aí vamos ver, né? Como é que vai ser o resto. Essa informação não tenho como dizer muito, porque realmente aconteceu sábado passado. Aí eu recebi ontem, hoje é terça-feira, exatamente. Eu recebi ontem e eu não consegui ver tudo ainda dessa parte da criação. Ô Marina, e como é que as crianças vão até esse lugar? A escola leva ou é um contraturno? O que é? Porque Sim. você explicou, né, a motivação de ser num espaço de educação não formal, mas daí como é que é livre para todas as crianças? Falou que a família vai junto e tal, mas aí como é isso? Como chegam as crianças para ter esse recorte do ensino fundamental? Ah, certo. É assim, nesse centro de ciência tem várias atividades, né? E nessa atividade que eu estou inserida, digamos assim, é um programa anual, que é todo sábado. E então, todo sábado, os pais inscrevem as crianças, né? Não são as escolas, são os pais, por decisão deles, inscrevem as crianças, chama-se Ases da Ciência. E aí eles inscrevem as crianças e todo sábado, durante o ano letivo, tem atividades, né? E tem uma turma de 10 às 11 e uma turma de 11 às 12. 10 às 11 eu trabalho com 6 crianças. 11 às 12 eu trabalho com mais 12 crianças. Sendo que às vezes falta, às vezes, enfim. E aí, pronto, no sábado passado ela testou fazer todas as duas turmas juntas. Então ficaram mais ou menos 13 crianças. Eu falei 12, mas foram 13 crianças. E aí pronto. E aí elas se inscrevem, vão. E o contexto não formal é justamente porque não é uma aula, né? Não é uma aula formal, como eu falei. Não como vocês viram, todos os assuntos estão no currículo do estudo do meio, né? Que é o currículo onde as crianças começam a aprender ciências aqui. E pronto. Mas também por essa coisa do Science Comics ser muito coisas do ciência, de cotidiano, de associar com o dia a dia, nos quadrinhos mostra situações do dia a dia contextualizadas nesse ambiente de aprendizagem não formal, eles falam muito sobre a casa deles e a experiência que eles fazem com os pais, e é algo mais contextualizado.
Então, preferimos primeiro trabalhar com... E também porque eu trabalho com comunicação de ciência. Né? Os quadrinhos também na minha pesquisa, eu estou vendo isso, como uma forma de divulgação científica. E o espaço de Ciência Viva, o Centro de Ciência Viva, ele é um espaço de divulgação científica. E um espaço de aprendizagem das ciências, de aprendizagem experimental das ciências, em contexto não formal. Então, é um espaço de comunicação e é um espaço de educação não formal. Então, mesclou todos os conceitos, digamos assim, e acho que fez sentido trabalhar nesse contexto. Massa, muito legal. Deixa eu passar. Se alguém quiser mais alguma pergunta, gente. É porque no chat aqui, enquanto estava falando, a Marina não estava vendo. Nada. Mas a Andrea que mandou aqui o link da Organização Mundial de Saúde, Ah, sim. que fez um quadrinho aqui, né, Andrea? Você quer falar, Andrea? Fica à vontade. Se quiser. Colocou aqui uma sugestão. O Guilherme também falou dos trabalhos que ele já fez aí. Science Comics, né, Guilherme? Aí você já estava produzindo Science Comics aí. Ó. Tem que compartilhar com a gente. Esses quadrinhos estão disponíveis aí para de repente rodar no nosso grupo? Ivanilson, fica à vontade também, cara. Pode falar. Boa noite mais uma vez. Marina, parabéns pela pesquisa, ela é bem interessante. Né? Na verdade, ela gerou mais dúvidas do que qualquer coisa. Né? E eu estava pensando aqui em relação às Science Comics, né? Em algum momento elas são produzidas para a educação e também o produto final que você produz, né, com as crianças, com os alunos, você chama de quê? Você chama de quadrinhos? Será que a gente poderia chamar de, sei lá, de fanzine, né? E você não trabalha com uma questão mais teórica da produção das histórias em quadrinhos de maneira geral, né? Porque como você é do design, né, eu fiquei tentando encontrar qual é o seu caminho de produção do seu trabalho, né? Se é no design, se é na comunicação, eu não entendo bem disso, né? Se tem a ver com a questão da educação propriamente, né? E se na educação em Portugal existe alguma questão em relação ao uso dos quadrinhos, né? Desses science comics que sejam usados na educação, e se eles são digitais, se eles são no formato físico. Que você falasse mais um pouco sobre isso. Sim. Pronto, falando um pouquinho... Pronto, tu perguntasse várias coisas, mas só para... também estava lendo no chat, antes do Ivanilson falar, e, de fato, o Science Comics é um termo que eu encontrei no Brasil. Obviamente, existem vários quadrinhos de saúde, né? Cartilhas e coisas do tipo, e eu, infelizmente, ainda nem olhei muito isso, porque, como eu falei, minha pesquisa era do mestrado, eu estudei narrativas visuais, artefatos sequenciais, então eu estudei outros conceitos do design da informação, e depois que comecei a estudar narrativas, enredo, etc., e depois que eu comecei a estudar quadrinhos, foi logo nos Science Comics. Então, eu tenho muitas falhas ainda, inclusive até o professor Fábio já indicou autores de HQs na educação, né, que eu preciso ver para poder completar o quebra-cabeça da minha pesquisa. Então, assim, Science Comics, o Guilherme estava falando aqui também, é um termo... Enfim, eu leio muito autor gringo, né? Então, assim, realmente, se vocês foram... É um termo vindo da comunicação de ciência, que veio da comunicação de ciência. Então, tem uma revista, eu posso depois até mandar o link. É o Journal of Science Communication,
que esse journal tem vários artigos sobre Science Comics, vários, e aí é bem interessante. Mas, assim, depois que eu vou ler depois mais autores até brasileiros e de outros lugares que falam sobre HQ na educação, de forma geral, pode ser que eu ache até as mesmas coisas, ou coisas interessantes, coisas que complementem, sabe? Eu tô com esse buraco ainda, eu confesso. Mas Ivanilson perguntou sobre qual é o meu lugar, se eles fizeram fanzine. Eu vou tentar responder mais ou menos, Ivanilson. Tu perguntasse várias coisas. Deixa eu ver se eu lembro. Qual você pergunta de novo? Mas é assim. Eu, enquanto designer, eu estou projetando artefatos de comunicação de ciência, né? Que é as tais Science Comics, os tais quadrinhos sobre saúde. Mas eles estão sendo utilizados em contexto educativo, de educação não formal. Então, eu estou utilizando esses objetos como recurso didático. Como a gente pega quadrinhos de qualquer tema e trabalha numa estratégia didática na sala de aula, a gente está pegando esse objeto e trabalhando em contexto educativo, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando um objeto que é muito associado com entretenimento e tudo, mas eu estou pegando um gênero bem específico, que são esses quadrinhos de ciência. E aí, nas minhas pesquisas, como eu falei, estou tentando utilizar o máximo de características possíveis, as metáforas científicas, fazer as analogias, os esquemas, né? E isso tudo tem muito a ver com o design da informação, que é a minha área. Então, eu estou trabalhando isso, eu estou trabalhando como... Minha área é visualização de dados mesmo. Então, a gente quer trabalhar dados, informações científicas complexas, dentro de um enredo de narrativa, para envolver o público, para eles se interessarem. E estou criando esses recursos, né? E trabalhando como um recurso didático, no fim, numa atividade de educação não formal. Os quadrinhos são muito diferentes, são 3, aí a gente está realmente fazendo... Pronto, eu estou agora falando de uma coisa que a gente não está finalizado, e a gente está justamente vendo isso. Eu estou discutindo aqui dados que esses dados ainda não estão tratados e refletidos ainda. E tanto é que essa conversa pode até me ajudar nisso. Mas, por exemplo, essa daqui tá uma historinha completa. Eles tiveram que completar o quebra-cabeça. Então, colocar, tirar, ler, interpretar. Muitos tiveram que ler as imagens também para ver, essa aqui estava aqui, essa professora. Então, vou colocar isso depois disso. Ela pergunta sobre o câncer, o lavar as mãos, bactérias, e aqui ele responde, coisas do tipo. Eles só construíram nessa. Na outra que eu mostrei, eles, de fato, fizeram tipo, uma construção deles, né? Colocaram a participação deles também para terminar a história. E aí a gente vai fazer uma terceira atividade com esse recurso, que eu não sei exatamente como é que vai ser, porque é exatamente isso. A gente está testando com base nessas atividades, e a cada atividade a gente pega as informações para... e ver como é que a gente pode trabalhar. Porque meu objetivo depois o resultado final é como se fosse esse guia de possibilidades de se trabalhar com recursos didáticos inspirados em comics, em quadrinhos, né? Então, são possibilidades de trabalho didático, especificamente com comunicação e educação em ciência, né? Que é bem focado mesmo nesse tema. Eu consegui responder, Ivanilson, mais ou menos? Perfeitamente, perfeitamente. Obrigado. Obrigada. Aliás, Marina, você sabe se tem o conceito de fanzine aí em Portugal? Eu não sei. Eu acho que não. Eu nunca vi. Acho que se tiver, não deve ser exatamente o nosso aqui, né? Também acho que Mas não. eu achei interessante mesmo essa... O Guilherme mandou aqui, viu, o link aí pro quadrinho dele. Foi Depois a que ele você olha. fez, né? A cartilha da gripe. Ai, que legal. Andréia, você quer falar? Fica à vontade, Andréia. Oi, boa noite. Desculpa Boa estar noite. ligando o vídeo, porque eu estou realmente chegando agora. Não Mas se deixa eu preocupe. dizer, Marina, primeiro, parabéns pelo seu trabalho, muito Obrigada. interessante. Eu já vi alguns trabalhos assim similares, não com essa tua perfeição, claro, e com esse campo de chão, né, o chão da escola, que é trabalhar com isso é muito bom também. Uma coisa assim que eu vejo também, até como uma dica, você procurar também uma pesquisadora, que é a Daniela Bastos também, que ela trabalha com fanzines. Ela é bióloga e trabalha na área também dessa parte de ciência também. É muito interessante na época.
Você olhar, tem muita parte dessa explicação. E uma coisa que eu gostei do seu trabalho, dessa montagem com os quadrinhos, das crianças montarem, isso inclui também muito a perspectiva de uma educação inclusiva, porque tem muitas crianças com déficits de eficiência de aprendizagem que elas precisam, elas entendem, elas querem entender de uma forma no mundo delas abstrato. Então, nada como a imagem para você fazer com que elas captem aquela informação, isso é muito bom. Eu vi isso que eu apliquei na época da residência pedagógica com as crianças para que elas contassem história. Eu contei história, como ser feita a contação de histórias, e a partir dali, como era uma das funções como mediadora, justamente fazer com que elas, com desenhos, que ela montasse as suas sequências. Então, você via que ela entendia o mundo dela, a informação, mesmo que ela não falasse, ela não conseguisse expressar corretamente, ela pôde compartilhar, né, a informação dela de acordo com o seu entendimento. Então, isso é um processo de aprendizagem perfeito. E outra pergunta, desculpa, foi agora a pergunta. Em Portugal, vocês trabalham com crianças inclusivas dentro da escola de educação inclusivas que tenham presença? Ô, Andréa, vou responder isso, fazer um comentário. E antes disso, é Daniela o quê? A autora, o sobrenome? É Não Daniela entendi. Barros, eu posso mandar depois para Tá, você. É eu até vou do anotar Aspas, o aqui. Guilherme conhece também do Sena, que eu sou do Aspas também, que ela trabalha com fanzines. Ou atualmente ela é pesquisadora da Bahia, Universidade Sul da Certo. Bahia. Ah, ótimo. Mas procura. Pronto. Uhum, Tô anotando para depois perguntar melhor. tá. E sim, tu falou uma coisa interessante. Eu vou responder o que tu perguntaste. Mas, ó, sobre isso que tu falasse, eu tinha ficado até um pouco frustrada no sábado passado, porque eu achei que a menina tinha terminado a história de uma forma muito simples. Mas é porque vê mesmo. Na verdade, ela terminou a história de forma coerente. Então, significa que ela compreendeu, ela entendeu a sequência, ela leu e ela terminou. Ela conseguiu fazer, ela não escreveu uma coisa totalmente diferente do que estava lá no contexto. E talvez eu esteja julgando, muito simples, mas a menina tem 7 anos, então, enfim, né? Claro que é bem. Eu vou ver também as outras finalizações, só vi dessa específica, mas é interessante isso que tu falaste mesmo, né? E é muito interessante mesmo, porque elas trabalham a escrita, elas trabalham a compreensão, né? Então eu consigo. Eu pensei depois, eu já pensei em fazer atividades. Foi o Ivanilson perguntou uma coisa antes que eu esqueça, já te respondendo. Eu já pensei em fazer uma oficina de quadrinhos em que eu apresentava como é que é a estrutura de um quadrinho, e, enfim, para dar as diretrizes para depois eles trabalharem. Já fiz até um pouquinho disso no meu mestrado, mas agora eu estou testando mesmo a leitura interativa, porque primeiro eles tiveram que ler isso aqui, interpretar e colocar na sequência. Agora eles estão trabalhando já um pouquinho da interpretação e já coloca a parte criativa. Talvez no terceiro momento eu vou fazer mais a parte, eles vão ficar mais ativos. Sobre a educação inclusiva, assim, no meu centro de investigação, o centro que eu faço parte, tem vários grupos que trabalham com educação inclusiva, né? Com várias pesquisas, várias iniciativas, muitos projetos mesmo. O meu, especificamente, digamos assim, eu não especifico isso, né? Não, apesar de que, assim, quando me perguntam isso, por exemplo, tem alunos no grupinho que eu trabalho, que alguns não sabem, nenhum tem alguma necessidade específica, né? Todos são crianças que não têm nenhuma necessidade específica, mas, por exemplo, alguns sabem ler e alguns já sabem escrever e outros não sabem escrever, mas eles conseguem compreender a história através da associação da sequência e das imagens. Então, e aí os que sabem escrever, escrevem e eles trabalham dessa forma colaborativa. Mas, assim, confesso que eu não coloquei nenhuma diretriz, não pensei ainda como essa atividade poderia ser mais inclusiva. Realmente é um assunto que eu não sei. Eu não sei. Mas que tem, no meu centro, tem pesquisas sobre isso, né? Até mesmo, agora que eu me lembrei também, eu acho que é Bussarello, o nome do pesquisador do Sul, que ele trabalha com quadrinhos de gamificação para deficientes
auditivo, se eu não me engano, audição, o visual audição, desculpa, eu esqueci agora no momento. Mas ele trabalha com deficiência, então o que acontece? Faz também o trabalho de você fazer, uma ideia também que você utilizou, você trabalha com o áudio também, usar a hipermídia para crianças também, que elas não saibam ler, mas elas possam também associar, já Ouvir. que o mundo tecnológico e acessibilidade também muito também no maior até eu acredito em Portugal do que no Brasil, em nossa escola pública, você ter acesso a isso, então fazer com que a criança ela possa também clicando botões ou a própria professora na sala de aula interagir e fazer com que aquela criança ela vai desenvolvendo aqueles caminhos, né? Ou traçar trilhas também para na contação de história incentivar a criatividade dela. Será que realmente a Branca de Neve pode ter casado com o príncipe ou ela queria se libertar, né? Ser uma mulher independente, fazer com que aquela coisa, um exemplo, né, que eu estou dando. Então isso faz com que a pessoa comece a mostrar o quê? Uma contextualização da história, tudo essa voltada a essa área tua, que também é muito interessante. Misturar a ficção com a realidade. Ah, Obrigada. entendi. Certo. Boa. Pois é, a questão de áudio e hiperlinks, se fosse, a gente já pensou também em fazer um quadrinho digital, né? E pronto, mas se fosse digital, isso é interessante mesmo, colocar o som. Mas aí tem que ser realmente uma segunda etapa. Mas é uma boa. Massa. Marina, antes de passar a palavra para o George, o Ivanilson já caçou aqui para gente a tese da Daniele Barros. E a Daniela, inclusive, se você depois quiser conversar com ela é super acessível, gente boníssima. E a Carla mandou a da dissertação dela. Nela, Eu acho que você certo. tem que conversar com a Carla um pouquinho. Sim. A Carla está fazendo doutorado também, né? Mas a dissertação da Carla que eu tive na banca tem tudo a ver aí com o teu trabalho. Ela é um conteúdo de biologia específico. Depois, se você puder falar, Carla, explica melhor. É um conteúdo específico da biologia, a citologia, né? Mas ela criou um instrumento em quadrinhos para ensinar a citologia na escola, Ai, que legal. né? Eu Então vou tem ler com certeza. uma proximidade, né, Carla? Fica à vontade. Isso, só um minutinho, Jorge, me desculpe passar na tua frente. Foi assim, Marina, eu trabalhei na dissertação, na construção da dissertação, com a criação de histórias em quadrinhos pelos estudantes do ensino médio, né? Então, era estudante de primeiro ano, como o assunto de citologia, né? Foi mais precisamente de citologia, a gente trabalhou com divisão celular. Eu não sei aqui quem é biólogo, né? Aí vai entender melhor a linguagem. O processo de divisão celular, ele é um processo extremamente abstrato. Eu queria trazer isso para o concreto com a criação de histórias em quadrinhos. Então, os próprios estudantes criaram suas histórias em quadrinhos. O professor Fábio foi lá, deu uma oficina, explicou aos meninos como eram as histórias em quadrinhos, participou diretamente desse processo. E eles criaram as histórias em quadrinhos, trabalhando os processos de divisão celular, mitose e meiose. Né? E esse foi o meu produto, é um dos produtos finais, né? Que na verdade teve a Gibiteca e teve a criação de um almanaque, porque a gente juntou, fez 6 histórias em quadrinhos, né? Que foi tudo criado em grupo, aí a gente houve a divisão dos roteiristas, de quem fazia o desenho, então assim, de quem diagramou, então todo o processo de desenho, de ideia de um roteiro até a diagramação foi feita com os alunos. Foi feita por eles, tudo foi feito por eles. Assim, uns resolveram colorir, né, outros deixaram preto e branco, mas aí, assim, foi um trabalho bem bacana que a gente conseguiu construir. E parabéns, Marina, seu trabalho é lindo. Assim, eu fiquei Obrigada. assim, bestinha. Obrigada, Carla. Isso que tu falaste agora é o que eu queria fazer um pouquinho nessa terceira fase, porque os quadrinhos também servem como ferramenta para ver o que é que as crianças compreenderam, né? Como ferramenta de avaliação. E pronto, imagina, tu fala um pouquinho sobre a divisão celular, mitose, meiose, e cada uma vai lá desenhar o que entenderam, né? E vai sair coisas interessantíssimas. E aí eu queria também
é o meu desejo também fazer um pouquinho disso, de trazer uma temática científica complexa e ver o que é que elas entenderam para ver as histórias diferentes e cada um vai criar uma história contextualizada, muitos associar com sua realidade, né, também. E porque no meu caso é saúde, né? O temática é saúde, eu fechei em saúde. E pronto, mas que legal. Eu já quero conversar também mais também depois sobre isso. Mas obrigada, já anotei também aqui. Vai, Jorge, fica à Jorge. vontade. Jorge achou o zine aí, né? Eu vi agora. Vamos lá. Boa noite. Então, a coisa do zine, eu não sei se fanzine tem lá em Portugal, mas porque zine é uma linguagem que é mundial, porque está muito ligado ao movimento punk. Zine, sim, é verdade. Mas fanzine eu não sei. Mas não era sobre isso. O que eu queria falar é sobre o resultado final da tua dissertação. Nem sim o que vai ser discutido, mas eu quero mais sobre, tipo, se tu tá pensando maneiras outras de estruturar o texto da dissertação, sabe? Porque, assim, Fábio tá por dentro aí. Atualmente eu tô no mestrado, né, em educação na Rural, que é Educação, Culturas e Identidades, e eu venho da comunicação e do design. Né? Eu sou professor de design, mas, tipo, estou fazendo mestrado em educação. E aí eu tenho procurado maneiras outras de estruturar meu texto e de criar outras possibilidades, porque também eu pesquiso quadrinho. E aí, tipo, tem momentos na minha dissertação que, em vez de ser o texto tradicional, é uma história em quadrinho. Em outros momentos eu tenho texto e tenho imagens, eu já uso outro formato, e eu vou tentando fazer essa mudança no layout do resultado final. Porque eu acho que, tipo, uma das grandes questões que a gente tem na coisa de divulgar o que a gente consegue com o resultado é justamente as estruturas, né? Que elas não são interessantes e são chatas, na verdade é essa. Os textos acadêmicos, eles são visualmente chatos. E é mais ou menos isso. Eu tenho uma tese, né, de doutorado que é um grande graphic novel acho que vocês devem conhecer, não lembro mais o nome da pessoa. Desplanar? Hã? Desplanar? Exatamente. Desaplanar. É o inglês. Enfim, que é totalmente, né? Eu não consegui acessar ainda na íntegra, porque é fechado, mas na verdade ele publicou depois, né? Mas aí eu não consegui ver, mas enfim, que é completamente. É um graphic novel, né? Deve ser, porque é enorme. Foi lançado em livro. Foi lançado em livro, né? Pronto, é isso que eu não tenho, não consegui ver, não consegui acessar. Mas eu acho massa mesmo, porque é uma forma de divulgação científica, né? Porque tem a divulgação científica do nosso trabalho acadêmico formal, que a gente faz de várias formas, e eu já pensei, pronto, aquele vídeo que eu mostrei, que depois vocês escutem, é muito legal. Que pena que vocês não conseguiram ouvir, mas depois vocês ouvem. E é uma forma também de divulgar, que eu fiz um stop motion, né? E da minha pesquisa. E também penso, eu pensei tanta coisa já, pensei em fazer também nas redes sociais e utilizar o próprio Instagram, que tem as janelinhas, né? Para fazer tirinhas é ótimo, né? E já pensei também em divulgar minha pesquisa dessa forma. Mas, assim, eu hoje não penso em fazer um quadrinho para divulgar minha tese, da minha tese. Primeiro que não vai, eu não sei se vai ser aceito aqui. Porque aqui na Universidade de Aveiro já são, não sei se aí está sendo aceito, mas aqui aceita a tese por artigos. Então, eu vou fazer artigos. Eu posso fazer artigos científicos e a minha tese é isso. Eu não tenho uma tese escrita, formal, mas eu tenho uma coletânea de artigos e eu envio isso para a banca junto de um relatório. Claro que eu vou escrever alguma coisa entre os artigos, porque pode ser que precise de um fio condutor aí. E pode ser que um desses fios condutores seja uma tirinha, um cartoon não, mas um quadrinho de uma página única, alguma coisa que conecte e que, não sei, se desse uma ideia interessante. Mas é porque também eu não sou quadrinista, né? Eu sou designer, mas eu não sou ilustradora. Então, isso é outra coisa também. Esse projeto também, eu tive que aprender a fazer histórias em quadrinhos e na verdade, o projeto também é muito
porque os quadrinhos a gente não precisa também ter ilustrações maravilhosas e perfeitas. A gente só precisa comunicar uma ideia, né? Então, eu também, nesse processo, estou aprendendo como fazer isso da melhor forma, em colaboração com educadores, para colocar no tal guia que eu vou entregar no final. Então, uma das coisas que eu vou colocar, eu acho, não sei, é justamente isso. São os elementos comunicativos essenciais de uma história em quadrinhos de ciências, né, para comunicar a ciência, que as pessoas podem explorar no trabalho didático. Então, assim, por isso que eu não queria fazer um produto final, uma história em quadrinhos. Pode ser que eu faça, não sei ainda. Mas como eu não sou quadrinista, eu não sou, assim, né, não fazia nada de quadrinhos, a primeira vez foi nesse projeto, para vocês terem noção. Então, assim, pronto, estou aprendendo a fazer, estou aprendendo fazendo também. Mas, pronto, é isso. Mas existe mesmo várias formas de... Eu vejo muitos trabalhos acadêmicos sendo divulgados com quadrinhos, com tirinhas, pelo menos, né? Coisas mais rápidas, algumas ideias rápidas. Eu acho que seria bem legal se você fizesse. Tu... E conte com a ajuda do Edu Quadrinhos, viu? Da nossa rede aqui para ajudar aí nessa divulgação, quando você quiser. Tá o bom? trabalho do Jorge é sobre o quê, Jorge? Bem rapidamente. Que tu está fazendo quadrinho? A minha pesquisa é no mestrado transdisciplinar lá da Rural, que é da Educação, Culturas e Identidades. Aí eu estou analisando a obra do Chico, lá da Paraíba, não sei se tu conhece, que aí eu estou analisando algumas representações de uma espiritualidade subversiva presente nessa obra, e aí eu vou fazer uns quadrinhos para apontar meu processo nesse trabalho, entre um capítulo e outro, nos lados das páginas eu faço algumas artes também. Eu quero ver depois. Está muito bonito o trabalho do Jorge, ainda está em processo, né, Jorge? Em processo. Vou qualificar ainda. Nós vamos para a banca de qualificação semana que vem, né? Não, na outra, né? Dia 27, dia 27. E tá bem bonito, assim, de cara o Jorge já usou estruturou o trabalho dele na vertical. Eu acho que é isso, sabe, Marina? É claro que, no caso de vocês, que estão em processo de uma produção que é avaliativa, né? No teu caso do doutorado, do Jorge do mestrado, acaba tendo que se enquadrar nas regras da universidade, né? Não tem muito jeito. Aí a gente consegue subverter pouquinho, brigar pouquinho. A história do Nick Suzanes com o Desaplanar é meio isso, né? Ele comprou a briga e a minha tese vai ser essa, e na própria tese ele faz a discussão sobre isso, né? O quanto a ciência depende do texto escrito e o quanto isso é limitador, né? Para tudo. Enfim. Aí acho que vale a pena, assim, depois você dá uma olhada, e o dele é bem ciências também, né? Eu quero fazer uma pergunta nessa linha também, mas antes, a Datai também está usando o Chico, viu, Jorge? Isso, eu queria dar uma olhadinha também depois, no do Jorge. Deixa ele aprovar na qualificação e a gente manda para você, tá? Tá certo. Ou você pode ir na qualificação, pode, né, Jorge? Ter gente lá, né? Dia 27 ali na Fundagem. Vou falar com a Ana, porque tipo, ela só chamou as pessoas que ela está orientando, mas eu acredito que tu orienta ela, né? No caso da Thay seria legal, ela já vai treinando e vê um pouco da tua apresentação. Tá. Sim, ver essas partes de análise a partir da comunicação e do design, né, que é a parte que ele domina mais, porque eu parto mais da parte histórica e outra parada, né, mas eu gosto muito dessa parte do simbólico, das imagens, da representação. Eu gosto de ver, de saber, sabe? Acho que vai dar bom. Ô, Marina, desculpe você só te interrompendo um minutinho. Porque eu vou ter que sair. Pois não. Para dar os parabéns à Marina, muito massa o trabalho.
E Thay, eu vou falar com a minha orientadora e dou um retorno a Fábio. Beleza? Tá certo. Tchau, tchau, gente. Valeu, Tchau, Jorge. tchau. Eu coloquei, viu, Jorge, antes de você sair. Também tem artigos científicos em formato de história em quadrinhos, você já viu, né? Uhum, já. Pronto. Tem até esse jornal, essa revista aí, vários artigos em formato de história em quadrinhos publicados, artigos científicos. E pesquisa, tudo é bem legal. Mas tá bom, obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau, tchau, tchau. Marina, o que eu queria perguntar, até para a gente já ir encaminhando para finalizar nossa reunião, aí quem mais quiser perguntar, viu, gente, já entra na fila aí para a gente encerrar. Você deixou claro que fez a escolha sobre saúde, né? Uhum. Mas em algum momento do teu projeto, você vai conversar ou pelo menos justificar também a questão das ciências humanas, porque uma coisa que me preocupa, até quando se usa esse termo science comics e tal, é que, no geral, o material que se acha sobre isso são das ciências biológicas, ciências Naturais, né? médicas, Uhum. aí das ciências duras, né? E assim, como o teu doutorado é nas ciências humanas, né, é na educação, e a gente tem uma briga terrível para ser ainda reconhecido como ciência, Reconheci como né? ciência, Então, no caso, né, do trabalho da Thay, que é história, o do George é religião, representação religiosa e tal. E é ciência, é tudo ciência, né? O que a gente está fazendo aqui é ciência. Mas aí não fica nessa oposição, né? Ciência é falar das células, falar da saúde, falar é ciência. O restante não é. E veja, levando em conta a justificativa que você já deu, é um recorte, lógico, né? Não dá para fazer de tudo, do mundo inteiro, mas nesse lugar aí da educação não formal, ou mesmo na construção do teu trabalho, você vai contemplar aí, pelo menos essa discussão de que, né, a Science Comics pode ser feita, por exemplo, com história, né? Para a história, que é o material do George de quadrinhos. Vou projetar aqui, aproveitar que ele saiu. Depois eu mostro para vocês um pouquinho, porque ele ainda é uma dissertação em construção, né? Mas tem coisa que está muito bonita. E é isso, é ciência em quadrinhos, só que é ciência humana, né? Como é que está essa discussão aí na teu trabalho? Está rolando, ou vai rolar, ou não? Eu confesso assim que eu já pensei nisso, né? Mas o pessoal aqui em Portugal, quando a gente fala de educação científica, na verdade, assim, é uma educação voltada para competências, assim. Então, em ciências humanas, a gente também tem uma hipótese a ser investigada, a ser testada com instrumentos de pesquisa e tudo. Isso é ciência, né? E eles trabalham a educação científica incentivando, quando eu falei aquela questão de incentivar as crianças a entenderem questões sociocientíficas e atuais da sociedade, não, a saúde às vezes mistura com outras questões que não são saúde, então assim, é mais ampla, a educação científica ela é mais ampla, né, e envolve história, envolve geografia, enfim, envolve outras coisas de fato, envolve educação, a educação científica, né? Eles trabalham aqui com esse termo amplo, assim, guarda-chuva, para as crianças aprenderem o que é fazer ciência, né? O que é que os cientistas fazem. E a gente trabalha muito isso, inclusive no contexto da educação não formal, usando a brincadeira. Tanto é que as crianças que eu trabalho usam batas de cientistas, assim, tem umas coisas até bem estereotipadas, enfim, mas é outra discussão. Mas por exemplo, realmente, Science Comics, os autores, eu não lembro agora se eles discutem isso, mas eles não discutem isso, na verdade, mas eu não lembro se eu vi alguma coisa que fala sobre outros tipos de ciências e eu acredito, e realmente eu vi tudo relacionado a ciências naturais, ciências da saúde, ciências médicas, e não vi assuntos de ciências humanas, de fato. Foi interessante a tua pergunta para pelo menos eu refletir sobre isso, para eu criticar o termo ou alguma coisa assim, porque
Science Comics, se for, porque assim, como eu falei, é sobre educar o leitor, comunicar questões científicas reais. Mas, então, assim, por exemplo, é uma discussão interessante. Eu não sei realmente te responder agora, assim, como é que eu vou fazer, mas com certeza foi bom tu ter falado para eu refletir sobre isso, refletir sobre o termo. É um termo relativamente recente, então vai ser interessante na minha tese eu contribuir com essa reflexão. Sim, Pelo realmente menos faz sentido problematizar, né? Eu acho que é problematizar. legal. Problematiza isso mesmo, a tua tese. Eu acho que vai ser de um ganho significativo. E aí a gente fincar a bandeira aí, vamos fazer Science Comics das ciências humanas, viu, Thay? O Guilherme mandou um exemplo dele da Science Comics Saúde também, mas vamos fincar essa bandeira, Guilherme, vamos para a sociologia aí, porque o trabalho do Guilherme é legal, né, nessa área também. Vamos começar a encampar, né, que o nosso trabalho também é Science Comics. Pois é, tem que ver até que. Aí é interessante, né? O que é que vai ser Science Comics e o que não é Science Comics, né? Porque, por exemplo, o trabalho de história. Quais são as questões das ciências naturais que envolvem história? Será que toda. Porque se for toda a história em quadrinho com tema real, vai ser Science Comics, sabe? Com assuntos Mas eu acho. reais. Desculpe. Não, era isso mesmo, era isso mesmo. Não, é que até pela tua explicação, eu compreendi também que tem uma intencionalidade na proposição, né? Então, por exemplo, eu fiz um quadrinho, recente, um quadrinho sobre a independência do Brasil, Ah, sim, eu vi. problematizando a temática, trazendo personagens que não são tão conhecidos e tudo mais. E aí, só que esse quadrinho ele foi feito para ensinar a independência do Brasil para crianças de uma idade específica, dentro de um contexto novo, trazendo elementos novos e tal. Aí, como foi feito dentro de uma intencionalidade, eu acho que é o que Eu talvez anotei isso. reivindicar como Science Comics da área de humanas, né? Mas Total. aí é isso, né? Acho que tem que pensar mesmo qual é essa conceituação e tal. Muito legal, acho que o teu trabalho vai contribuir bastante para esse debate, sim. Essa questão que tu falaste da intenção de discutir um assunto científico. Então, eu até Isso. anotei, a intenção de discutir uma ciência. Uhum, Seja uma ciência o humana. quadrinho já é feito nessa intenção, né? A intencionalidade tem muito a ver, faz muito sentido. Então porque é trabalho científico, né? Porque a gente comunica ciência, você, né, vai escrever o artigo, você decide o tema, delimita o que vai falar e tal. Aí na produção do quadrinho, igualmente. Perfeito. Marina, deixa eu só te dizer, antes de passar a palavra para a Thay, que essa história de que você não é quadrinista já era, viu? Não tem volta. Você é quadrinista, sim. Não tem mais volta. Produziu quadrinho. Aí é isso, não tem muito jeito. E para virar quadrinista não precisa de muita coisa, não. Começou a fazer quadrinho, já é quadrinista, não tem Fico volta. feliz, então. Né? A Bom. Thay é quadrinista, por exemplo, já fez um bocado de quadrinho que a gente publicou no Edu Quadrinhos, inclusive. E aí, Thay, você queria falar? Desculpa, eu falei bastante, né? Isso. Assim, até comentando essa parte agora dela ser quadrinista, eu fiquei impressionada, porque quando tu tava mostrando, eu pensei, nossa, quem será que ilustra pra ela? Aí tu acaba se dizendo, né, que tu que faz essa produção e tal, eu fiquei, nossa, porque é um trabalho bem complexo, porque igual tu mostrou, tem aquela parte de criar roteiro, né, de composição, e além disso a ilustração, tudo isso, né, e os aspectos científicos por trás, é um trabalho, são várias camadas de trabalho, na verdade, né, que são impressionantes. E tu falar que é a tua primeira experiência com isso, nossa, parabéns. Muito impressionante. Mas, na verdade, eu levantei a mão para falar sobre o que Fábio falou, porque quando tu estava falando sobre o termo Science Comics, foi a primeira coisa que eu estava pensando, porque eu acho que a gente de ciências humanas, né, a gente tem essa dor, né? A gente já está traumatizado, aí fica assim, ciências humanas também é ciência, aí eu fiquei esperando. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, um dos exemplos que tu usaste foi a Turma da Mônica, e eu acho que a Turma da Mônica tem diversos exemplos de trazer outros tipos de ciência nessa abordagem que falasse do cotidiano. E aí eu me lembrei do meu primeiro contato do que eu considero, né, uma science comic
considerando essa ideia de ciência e tudo mais, que foi, que até a gente já divulgou no Quadrinhos também, que é a versão do ECA, da Turma da Mônica, que eles trazem, né, todos os direitos da criança e do adolescente a partir de interações do cotidiano, da vida e tudo mais, e para justamente fazer com que o adolescente, a criança, tenha contato com esse conhecimento. E quando eu era um adolescente, eu tive contato com esse gibi, e foi aí que eu comecei a minha mãe, na verdade, já conversava comigo sobre essas coisas e tal, mas esse gibi abriu, assim, uma dimensão, né, no campo da sociologia, nesse caso, mas eu acho que a Turma da Mônica tem geografia também, tem história. Então, eles trabalham bastante diversas áreas científicas e de conhecimento, na verdade, né, porque a questão do aprendizado, ela vai um pouco mais além dessa ideia de formalidade estrutural, que é, inclusive, o que você está trazendo na sua pesquisa também, né, que é ambiente de não formalidade, inclusive esses culturais, né, também trazem aprendizado para a gente. Sim. Então, eu acho que, tipo, a Turma da Mônica é um dos grandes exemplos. Aqui no Brasil, né, uma influência de gibi que traz esse tipo de coisa de forma recorrente, né, ao longo dos anos, e está sempre procurando adaptar e renovar esse tipo de discussão. E fora essas graphic novels novas agora com outros artistas, né, a gente tem a Jeremias falando sobre racismo, a gente tem pautas sociais sendo colocadas, né, nos quadrinhos também que são relevantes para a atualidade. A questão da deficiência sendo colocada também, inclusividade. Tem histórias que são sobre justamente o ambiente escolar e a inclusividade no ambiente escolar. Então, com o Luca, com a Dorinha, como é que eles são na escola. Então, eu acho que a Turma da Mônica dá muito pano para manga, assim, de mostrar esses aspectos de cotidiano, de ciência, de forma mais ampla, através da cultura e do quadrinho, né? Enfim, foi o que eu pensei quando falasse, porque, de fato, eu sou uma apaixonada da Turma da Mônica, não sei se deu para perceber, mas justamente porque o meu primeiro contato de infância com a Turma da Mônica me abriu muitos olhos para muita coisa, eu aprendi muito com a Turma da Mônica, sabe? E aí isso é uma coisa que até hoje reverbera, assim, no meu gosto de quadrinhos, no meu gosto de leitura, de cultura, de ciência. Tudo tem uma influência. O Tayane, e é interessante que tu falasse, porque, assim, quando eu estudei contextos de aprendizagem, tem o formal, eu não sei se aí também vocês falam, obviamente, acho que sim, o contexto formal, informal e não formal, e o não formal e o informal são diferentes, né? E tem muito a ver e aí eu pergunto, porque como a primeira vez que eu estudei educação em contexto formal foi em Portugal, né? Por isso que, por exemplo, o pessoal da educação do Brasil nunca... Eu conversei com os meus colegas brasileiros daqui. Mas, assim, num grupo de estudos como a gente está fazendo é a primeira vez, então está sendo bem interessante. A Turma da Mônica, por exemplo, porque é um objeto de comunicação e tudo mais, mas, assim, você aprendeu sem querer conceitos interessantes com a Turma da Mônica, né? De forma sem querer e de forma não intencional. E a aprendizagem informal acontece muitas vezes de forma não intencional. Então, o que o Fábio falou faz muito sentido mesmo, do Science Comics ter a ver com a intencionalidade. E essa palavra eu gostei muito, porque eu já estava trabalhando com essa questão de intencionalidade no contexto não formal. A gente tem a intencionalidade de educar, de comunicar uma questão científica, mas, por exemplo, o Maurício de Souza, eu não sei se era a intenção dele fazer Science Comics, por exemplo, fazer só quadrinhos educativos, sabe? Eu acho que ele estava fazendo ali um objeto de entretenimento, mas que tinha umas pinceladas de questões e que às vezes a gente usa a Turma da Mônica e outros quadrinhos para a educação, mas não foi feito para isso. Eu acho que não sei se é por aí, Tayane, tu que é fã da Turma. Eu acho que, assim, existem... porque, assim, existem diversas categorias de revistas que o Maurício de Souza produz, né? E existem algumas que eu acho que são com intencionalidade de formar, assim, tem umas, por exemplo, que são sobre saúde, são sobre alimentação, aquelas nutrição. Específicas, né? Sim. Exato. Okay. E aí, nesse caso do ECA, por exemplo, é um gibi só desse, é um gibi bem curtinho, só com os direitos, entendeu? Aí tem um só sobre saúde. Eles têm essa divisão de tema, e eu acho que é intencional, porque é distante das narrativas. Por exemplo, essas que eu falei da sala de aula, são narrativas que estão no meio do gibi normal ali para, justamente, as crianças vão para a escola, então tá ali para mostrar esse entretenimento, e também esse lado de inclusividade eles trazem como
como necessidade do contexto, né? Mas tem essas revistas separadas com intencionalidade, e eu acredito, de serem informativas em ambientes não, né? Num formato, numa mídia não formal. Mas eu acho até que, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles têm alguns projetos com escolas e projetos educativos de Eu acho que gibis e produções de gibi. Thay, Fala, Fábio. o detalhe, o Guilherme colocou aqui no chat, esses quadrinhos que você está citando, eu acho que foram de um período que o Maurício de Souza estava fazendo quadrinhos institucionais. Aí eles eram comprados por prefeitura, inclusive esses são de distribuição gratuita, mas alguém paga, né? E ainda mais para o Maurício de Souza, só pagando muito bem, entendeu? Então né, porque nós estamos falando dos quadrinhos mais famosos do Brasil, né, associar a Turma da Mônica a um tema, isso era pago, isso era, na verdade, uma contratação de algum órgão e tal. Entende? Sei lá, Ministério da Saúde manda fazer um específico e aí distribui para as crianças. Aí, Marina, eu acho que o que a Tayane disse cabe nisso, né? Porque daí esse quadrinho específico, né, do Maurício de Souza enquadraria, né, Thay? Enquadra. Mas não toda a Turma da Mônica, Isso. todo o contexto. Isso, eu acho que eu acho que a tua pesquisa, Marina, inclusive vai trazer parâmetros para isso, né? Como é que a gente classifica, se é ou se não é um sci-fi comics. Podemos chamar assim ou não podemos, enfim, determinadas obras, né? Eu acho que vai ser legal, esse debate vai ser legal. Muito legal mesmo. Já anotei tudo aqui. Então tá bom, eu acho que é isso, né, gente? Eu vou só avisar, eu anotei aqui a nossa lista de presença para a gente gerar os certificados, tá bom? Certificado da Marina apresentando aqui no colóquio, mas aí de todo mundo aqui como participante, e aí daqui a gente marca a data específica, mas daqui 2 meses, mais ou menos, a gente vai fazer uma nova reunião, e uma reunião com esse mesmo formato, né? Também com certificação e tal. A Tayane já está convidada para apresentar para a próxima, mas a gente fica aberto aqui para outras apresentações, para a Marina voltar quando, né, tiver avançado mais aí, quiser apresentar os outros resultados. Carla, você também, viu? Tanto do teu doutorado, se você quiser apresentar essa pesquisa do mestrado aqui para o pessoal também, que ficou muito legal o trabalho. E, enfim, gente, vocês estão convidados, vamos nos falando. Acho que todo mundo que está aqui está naquele grupo do WhatsApp. Andréia, você está naquele grupo do WhatsApp também? Oi, não, eu estou tentando manter. Você pode botar o link, por favor? Porque eu estou tentando botar o link do meu TCC, mas eu não estou conseguindo acessar, estou com um probleminha aqui Você pode de mandar acesso. depois lá no grupo do WhatsApp, vou te incluir lá, tá bom? Tudo bem, obrigada. A gente vai se falando e trocando essas informações. Tá. Você precisa do meu telefone, é isso? Eu vou ver se eu consigo botar aqui o link Tá, para você entrar no grupo. O do Telegram eu tenho certeza que tem. Até lá na bio do Edu Quadrinhos, no Instagram do Edu Quadrinhos, tem lá um link que dá para entrar no grupo do Telegram. Aí você entrando no Telegram, eu pego o teu contato e boto no do WhatsApp também, tá bom? Tá bom, acho que eu consegui, só se você me dá uns 5 minutinhos, acho que eu consigo colocar aqui para você. Então tá bom. Entrou agora. Vamos finalizando aí. Tá bom. Então tá. E também avisar, viu, Marina? A gente coloca essa gravação lá no canal do YouTube do Edu Quadrinhos, tudo bem, né? Tudo bem. Mas para quem perdeu hoje e quiser recuperar o tema e tal, tá bom? Tranquilo. Então, massa. Fica à vontade se você quiser encerrar. Não, eu só queria agradecer mesmo, assim, as contribuições, porque foi realmente útil para mim. Eu espero que vocês também tenham gostado e de ter refletido esses assuntos.
Foi realmente muito interessante assim, com certeza eu vou colocar essa discussão na minha tese, assim, sobre Science Comics e os conceitos e tudo, trazer também, fundamentar teoricamente também mais com outros autores, porque eu acho que ainda preciso trabalhar mais nisso. Mas é isso, eu agradeço muito as contribuições e muito feliz de ter participado, ter conhecido o grupo, né? Tão específico assim, quando eu vi assim, poxa, meu projeto é isso, quero muito envolver, estar envolvida. E é isso, vou participar das próximas também, estou muito ansiosa para conhecer as pesquisas das pessoas aqui que falaram. E é isso, estamos juntos. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida também tem lá o meu contato, né? Eu também estou lá no WhatsApp, enfim. E o videozinho também, eu vou colocar de novo lá no grupo para quem quiser ver. E é isso. Massa, nós já vamos colocar André. o videozinho na fila para divulgar lá nas redes do Edu Quadrinhos. Ai, ótimo, vai ser ótimo. E a gente fica à disposição. E a gente que agradece, na verdade, viu? De você ter aceitado. E aí é isso, né, minha gente? Vamos retomando os nossos trabalhos. A gente está... É a primeira reunião, viu, do ano. Do ano. É a primeira reunião do ano do grupo. Demorou, né? Passou o carnaval, começou Depois a do vida. carnaval, é isso mesmo. Aí, mas agora é isso. Vamos a cada 2 meses fazer o colóquio e as outras questões a gente vai conversando. Inclusive, viu, Marina? Fico à disposição. Qualquer coisa que você precisar, me chama lá para algum momento da pesquisa. Sim. Se eu puder ajudar, Com certeza, vou Tá? ainda assim. Com certeza chamarei, vou precisar. Certo, minha gente. Podemos encerrar? Massa, né? Ó, a Andréia mandou Ela aqui, viu? colocou, já abri aqui também. André, eu já abri aqui. Porque daí depois, quando colocar no YouTube o vídeo, eu vou colocar esses links todos, porque acho que, né, no chat não dá para a galera clicar no vídeo do YouTube. Aí fica embaixo na descrição do vídeo lá os links desses materiais para o pessoal que assistir depois também poder acessar. Boa. Eu já até abri tudo aqui, mas é bom mesmo. Tá bom, minha gente. Tá ótimo, Obrigado, gente. viu? Valeu. Obrigada. Pra Boa todo mundo. noite, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Aprendi bastante. Massa, Marcelão. Abraço, cara. Tchau, minha gente. Abraço pra todo mundo. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Bom descanso. Ô, Carla, depois vamos conversar, viu? Para ver se a gente fala lá da Gibiteca. Vai ser Vamos legal. sim, professor. Vamos sim. Qualquer coisa, o senhor manda um e-mail para mim e a gente conversa. Marina, também, se você quiser, a gente pode trocar uma ideia. Sim, Tá sim. bom? Quero. Eu vou cadê? Tá aqui. Eu vou te chamar. Tu tá no grupo do WhatsApp, né? Eu acho que Tô sim, eu tô sim no vou grupo do atrás de WhatsApp. você, vou atrás de várias pessoas aqui, inclusive. Acho que talvez primeiro vou aperrear a Carla para ver como é que ela fez o mestrado dela, porque eu tô com ideias parecidas para essa minha terceira fase. Aí pronto, não vou encher muito o teu saco, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas no caso, umas pinceladas, umas perguntinhas, umas coisas ou outra, a gente vai trocando conversa. Você vai Certo. gostar. Obrigada, gente. Então, Carla, tchau, ficou muito tchau. bom. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.